Olá, gente! Olá, você que me acompanha, que me segue, que está inscrito aqui no canal do YouTube, aqui a nossa live, né, com a psicóloga Geisiane, ela está aqui juntinho com a gente. Nós tentamos o mais cedo fazer a live, mas pequenos problemas técnicos não foi possível, então estamos voltando agora para conversar com você e dialogar a respeito do nosso tema, que é ciência e espiritualidade. Como a ciência hoje anda junto com a espiritualidade, se é que anda, e qual o motivo da ciência andar junto com a espiritualidade. Então, esse é o tema que a gente vai abordar aqui hoje, nesse exato momento, especialmente para você que acompanha aqui o meu canal, também o canal da Geisiane, tá? Então, se vocês sejam muito bem-vindos, fiquem bem à vontade, podem colocar aqui o questionamento que vocês quiserem, a pergunta que vocês quiserem. Geis, boa noite. Boa noite, Ana. Então, tá prometido. Tudo que a gente promete, a gente cumpre. Então, voltamos aqui para a gente falar desse tema tão vasto, incrível, que é a espiritualidade. E eu vou trazer um pouco do ponto de vista científico para a gente discutir o que é que a ciência tem falado a respeito de espiritualidade. Então, vamos lá. É isso aí, porque assim, muita gente pensa que a gente sabe que existem pesquisas falando a respeito do poder da oração, né? Que a oração ajuda as pessoas a se curarem, ajuda a estabilizarem tanto emocionalmente, psiquicamente, de uma forma mais completa e mais dinâmica. Mas dentro desse conceito de saúde propriamente dita, Geise, como a gente trabalha, como você, na verdade, trabalha com psicologia, o que tem a ver as emoções, as sensações, os sentimentos, né, que a pessoa dá à sua vida, que ela direciona o seu caminho, que ela se fortalece, que ela se energiza? Que tipo de ligação isso tem com o espírito, com a espiritualidade propriamente dita? Então, a gente pode pegar aí o exemplo da gratidão. Normalmente, quem está orando agradece bastante sobre tudo que tem, sobre o que vive, pede também, mas a gratidão é muito estudada ultimamente e fala desse reconhecimento benéfico. Então, existem estudos que fizeram nos hospitais com participantes que oravam e outro grupo que não orava. Então, não é porque esses participantes que oravam deixam de morrer, mas eles têm menos complicações, eles se recuperam mais rápido, eles têm uma evolução diferente do outro grupo que não usa as orações. E aí, isso foi intrigando a ciência, né? Por que isso acontece? Então, ao estudar o cérebro de alguém que agradece, foi sendo descoberto que existem neurotransmissores que são desenvolvidos, jogados na corrente sanguínea naquele momento de oração. Então, isso faz os batimentos desacelerarem, a pressão sanguínea cair, reduz o AVC por causa dessa pressão arterial diminuída, libera ocitocina, que faz a pessoa ter convivência melhor com outras. Então, tem uma série de benefícios em que a oração e propriamente a gratidão vão trazer para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento. Então, é muito curioso quando a gente pensa sobre isso, porque a gente diz assim, mas espera aí, corpo, espírito, mente, não tem coisas separadas? Não, na verdade está tudo interligado. Então, quando a gente agradece, a gente também transforma a nossa questão energética, que a gente vibra em hertz, como a física quântica traz. Então, os hertz que estão nos nossos sentimentos e emoções, eles aumentam cada vez que a gente tem emoções positivas. Então, quando a gente agradece, a gente está tendo alegria, prazer, satisfação, amor pelas coisas que a gente tem. A gente está também no momento presente, porque quem está agradecendo pelo agora, pelo que tem ali, não está pensando no passado nem no futuro. Então, quando a gente fala dos benefícios que uma oração pode ter para a nossa vida, eles são infinitos. E interessante, né, Geise, que hoje, devido às pesquisas, as pessoas estão se conscientizando mais disso, né? Elas estão entendendo
que há realmente uma necessidade, até porque quando a gente fala, por exemplo, de espiritismo, que é a doutrina que eu sigo, né, é a minha parte religiosa, filosófica, enfim, que eu gosto muito da doutrina espírita, me identifiquei bastante, tal que sou espírita já há 8 anos, e quando a gente estuda bastante a doutrina espírita e entende ela em contexto filosófico, em contexto religioso, em contexto científico, não como uma ciência aplicada àquela de laboratório, não, mas uma ciência plena, uma ciência do eu, uma ciência do ser, uma ciência do entendimento. Por isso que tem essa parte filosófica tão forte dentro da doutrina espírita. Quando a gente realmente entende a necessidade de se entender, de se compreender e de caminhar, né, junto com a ciência para que isso realmente possa ser comprovado e para que seja apresentado. Tem muita coisa dentro da doutrina espírita que já vem sendo apresentado ao longo dos anos, há 40 anos atrás, 60 anos atrás, tem livros de André Luiz com revelações maravilhosas, científicas mesmo, da própria ciência, que levam muita gente a estudar e hoje está sendo comprovado. Tem coisas que estão sendo ditas, né, na codificação de Kardec, que hoje a ciência está comprovando. Então, a gente está entendendo que realmente há uma necessidade de se trabalhar o que muita gente chama de religiosidade, a nossa ligação, na verdade, né, com o espírito, porque se a gente não tiver muito ligado, conectado com o nosso eu interno, com a nossa menção de alma, de espírito, com o mundo espiritual, como a gente vai conseguir viver? Afinal de contas, nós somos um corpo que dentro desse corpo habita um espírito que é a nossa alma. E isso, a alma, ela é diretamente conectada com as nossas religiões, perdão, com as nossas emoções. E dentro disso há aquela questão de se dialogar e se perguntar e se questionar. Quem é realmente Deus, né? E o que é Deus? E você, como psicóloga, como trabalha nesse departamento, Deus é uma representatividade muito forte? Com certeza. E aí, cada pessoa vai ter a sua representação do que é Deus em sua vida. Porque muitas religiões criaram a ideia de um Deus como uma pessoa, um homem, que julga, que castiga, que de alguma maneira faz algum mal. E isso é uma contradição, né? Porque se a gente diz que Deus é o amor, como é que o amor pode ser mal de alguma maneira? Mas cada um é que vai decidir o que é Deus para você. Então, existem pessoas, por exemplo, que dizem que é uma deusa. Mas, na verdade, a gente tem que entender que são conceitos humanos. A gente quer uma figura parecida com a gente, né? Fisicamente. E Deus, para a física quântica, ele é uma figura sem forma, o éter da vida, uma figura amorfa, que entrelaça tudo o que existe. Então, Deus é tudo o que há. É o universo, é o ar que a gente respira, é quem a gente é. Então, a gente traz também a centelha divina dentro de nós. Então, para a ciência, Deus não é uma figura, mas já existe termos para dizer o que ele é, né? O vácuo quântico, por exemplo, o éter, né? A teia que entrelaça e une tudo o que há, o grande criador, né, de tudo que existe. Mas a gente não tem um conceito para definir o que é Deus. É como o amor, né? Não tem como definir o que é o amor. A gente só pode viver através de uma experiência sentida. A gente pode sentir o que é, mas não dá para expressar através de palavras. Só que é extremamente importante que cada um possa ter dentro de si estabelecido o que é o Deus para mim. Porque sem isso a gente fica sem sentido na vida. Então, quando eu conheço alguém que está totalmente sem sentido, eu pergunto, como é que anda a tua espiritualidade? Que não tem a ver com ter ou não uma religião. Porque você pode ter uma religião e mesmo assim não ter uma conexão espiritual. E aí a gente fala, quando a gente estuda o corpo, né, dos pontos de energia que a gente tem no corpo, os chakras, e o primeiro deles, que está aqui no topo da cabeça, ele fala da nossa espiritualidade, porque é a nossa conexão com o divino. Então, se essa conexão, de alguma maneira, não acontece, ela não é desenvolvida, esse chakra, esse ponto de energia da nossa cabeça, ele não vai fluir bem. É aquela pessoa que está sem sentido do que veio fazer aqui, de quem ela é.
eu vejo muitas pessoas que confundem, né? Quem é você? Aí você diz, eu sou fulano e falo sobre a minha profissão. Mas isso não te define. Você está nessa profissão, mas quem você vai muito além daquilo que a gente faz aqui. Então, poder perceber essa finitude também vai nos ajudando a entrar em outro patamar. Porque se você entende que você é finito aqui enquanto pessoa, mas que o seu espírito é uma energia que não morre, você vai entender um pouco mais de Deus, porque Deus também é essa energia que não morre. Então, quando a gente entende essa finitude, a gente pode agir de outra maneira, saber que aqui a gente está vivendo numa escola, né? Eu digo muito que o planeta Terra é uma escola, em que a gente veio aprender, né? Subir os degrauzinhos aí de desenvolvimento, mas que a gente precisa entender que existem outros planos, além daqui, outras circunstâncias, e que as coisas materiais, o que a gente vive aqui, é a nossa identificação com o ego. Então, o nosso ego, ele quer respostas, ele quer que a gente tenha um conceito do que é Deus, do que acontece, de como ele é, só que é uma experiência que cada um precisa transcender o ego para conseguir entrar em contato com o divino que existe dentro de cada pessoa. Então, quando alguém me diz assim, como é que eu faço para entrar nessa espiritualidade e conhecer Deus? Aí eu digo, então comece a se amar. Eu creio que essa abertura para o divino começa quando você cuida bem de você, se trata bem, começa a se amar, aí você consegue entrar nessa conexão, através do amor. Que é imprescindível, né? Para nós, a doutrina espírita, né, assim, Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de todas as coisas, inclusive é uma definição que vem no Livro dos Espíritos, logo na primeira pergunta. O Livro dos Espíritos sabiamente muito bem organizado pelo codificador, que é Kardec, e ele fez, né, as perguntas de uma forma, ele organiza as perguntas de uma forma bastante consciente, muito inteligente, e a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é justamente isso, né? Eles perguntam o que é Deus. Eles, na verdade, eles não perguntam quem é Deus, né? Kardec pergunta o que é Deus. Porque quem é, a gente já leva, que é como você disse assim, aquele hábito de uma representatividade de Deus como se fosse físico. E Deus não é físico, né? Ele não está aqui em matéria junto conosco, mas ele está em todos os lugares. Ele está em todo canto, ele está na natureza, ele está no ar que a gente respira, ele está dentro de nós. Ele habita na nossa casa junto com a nossa família. E tem um direcionamento muito forte. Eu sempre falo nas minhas palestras que eu faço nas casas espíritas, tem uma palestra que fala a respeito da oração, que eu digo justamente isso. Nós somos tão privilegiados que a gente consegue entrar em contato com o Pai apenas em um segundo. Basta levar o pensamento a Ele em oração que a gente já está conectado com Ele. E essa busca por uma representatividade de um Deus materialista é porque a gente ainda não entende muito quem realmente nós somos, quem eu realmente sou, e qual o meu papel, qual a minha missão e o que é que eu realmente estou fazendo aqui. E a gente tem dificuldade de aceitar que eu não posso terceirizar a minha responsabilidade, que eu não posso terceirizar aquilo que eu estou buscando. Nem no meu lado emocional, nem no lado espiritual. Eu tenho uma responsabilidade para cada coisa que eu faço. E aí a ciência, ela vem justamente para mostrar isso, né? Que a fé, ela deve sim ser colocada em prática. E que a fé pode realmente ajudar a gente a tomar um direcionamento da nossa vida, tanto moral como emocional. E essa fé, ela precisa ser uma fé raciocinada e não uma fé alucinada. Porque também tem isso, né, Geisiane? As pessoas, elas têm uma fé muito alucinada e tudo demais é veneno. É aquela história de dizer assim, como você disse, não importa que religião, mas tem gente que assim, a minha religião é correta, né? E isso muitas vezes pode até prejudicar a nossa convivência com o outro, com o próximo. Eu posso me tornar uma pessoa intransigente, eu posso ser mais egoísta do que eu já sou, e eu posso até ser aquela pessoa chata e desagradável de dizer assim, só há uma verdade que é a minha. E a doutrina espírita, ela nos ensina uma coisa muito linda, porque ela diz assim, não existe verdade absoluta. Porque o que é verdade hoje para mim, amanhã pode não ser. Eu posso mudar de opinião.
E não há aquele que diz assim, essa é a verdade é essa, é puramente isso e tem que ser assim. Bom, existem leis. A lei de Deus, ela é imutável, ela existe, ela está aqui, a gente tem que vivenciar essas regras e essas leis. Mas não existe aquela verdade que eu acredito, que eu crio. E a gente distorce muito. Em contextualização de fé, de estudo do evangelho, de estudo do que Jesus diz, a gente acaba distorcendo muito. Do mesmo jeito que distorce uma informação científica, do mesmo jeito que distorce uma informação psicológica, do mesmo jeito que distorce as emoções, por exemplo, paixão. A gente se apaixona e acha que é para a vida toda, acha que a paixão é o amor e às vezes acaba obsidiando, perseguindo a pessoa. Tem gente que diz assim: nossa, fulano é um chulé, pega muito no meu pé, fica grudado em mim. Então a gente faz isso, né? A gente tá apaixonado e quer tomar posse do outro. E o pior é que o outro seja aquilo que eu desejo que ele seja. E isso vai me guiar para a frustração, né, gente? Ai, com certeza, porque eu não consigo ler a minha própria pessoa, eu também não vou conseguir ler quem está perto de mim, analisar, entender. Eu atraio pessoas muito parecidas comigo, porque elas são o espelho para a gente. Então, é muito interessante isso, quando a gente fala dos relacionamentos, a outra pessoa, ela está mostrando exatamente quem é você. Isso é uma das leis imutáveis, né? Que é a lei do espelho. Aquilo que eu julgo no outro, na verdade, eu estou falando de mim, eu estou denunciando uma situação que existe em mim, que está mal resolvida, e por isso que eu critico, julgo e aponto alguma questão de alguém. E aí, isso é muito interessante, né? Então, a próxima vez que você falar de alguém, lembre, eita, o que é meu aí nessa situação? Quem sou eu aí? Então, a gente faz muito isso sem perceber. Tudo aquilo que me incomoda no outro é meu e precisa ser trabalhado em mim. Então, ser espiritualizado é ter essa consciência e entender que cada um tem o seu caminho, o seu processo espiritual, o seu propósito de vida. E aí, a própria Bíblia já falava dessa questão do não julgueis, porque é uma coisa que interfere muito na nossa vida e que o nosso ego faz o tempo todo. Então, tem até uma prática na clínica que é você usar uma técnica, né? Você pegar uma liga, colocar no seu braço para trabalhar os julgamentos e críticas. Porque o que é uma crítica, né? Por exemplo, uma autocrítica também é uma forma de reclamação. Uma crítica é forma de julgar e de reclamar. Então, a gente usa uma liguinha no braço e toda vez que a gente percebe que criticou, julgou alguém, a gente puxa aquilo e tem um reforço negativo que dói, que faz o nosso cérebro entender que aquele não é um caminho neural interessante. Então, trabalhar os julgamentos na nossa vida é imprescindível, mas principalmente parar para entender por que eu estou julgando essa pessoa, o que é que tem em mim que está mal resolvido e por isso eu aponto o outro e, na verdade, eu estou falando de mim mesma. E aí, outra questão que eu quero trazer sobre isso, quando a gente fala de autorresponsabilidade, né, que tu tocasse aí, a importância da gente entender que a gente cria a nossa própria realidade. Nós somos criadores, né? Jesus já dizia, vós sois deuses. O que será que ele queria dizer com essa afirmação? Que nós também temos poderes que a gente nem imagina que tem. Então, a gente usa o termo, né, na física quântica que é co-criar. Porque tudo já foi criado pelo grande criador de tudo que existe. Deus já criou tudo. Você só precisa acessar, entrar em contato com essa realidade que já foi criada. Então, por exemplo, a gente diz que já existe, sim, em outras dimensões, um ser mais evoluído que é você. Você só precisa acessar esse ser. E como é que a gente faz isso? Quando a gente faz as limpezas, né? Imagina o telefone, em que você quer baixar novos aplicativos, que é a bondade, a espiritualidade, o amor, mas aquele está cheio a memória e você não tem como baixar. O que a gente precisa? Retirar os aplicativos que a gente não está usando para poder abrir espaço para conseguir baixar o que a gente quer.
Então, não é possível elevar a nossa vibração, a nossa frequência, sem fazer uma limpeza daquilo que não nos serve mais, de questões do passado, daquilo que a gente não perdoou, do que nos faz mal, daquilo que a gente carrega, as mochilas, né? Ficam pesadas e que a gente precisa aprender a deixar para trás. Então, trabalhar o perdão na nossa vida, né? Que Jesus falou tanto, ele, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar? E ele faz aquela continha matemática para dizer todas as vezes, infinitas vezes, quantas vezes for necessário. E é preciso trabalhar muito o nosso ego, porque o que não perdoa é o nosso ego, o nosso orgulho. Ah, porque o outro errou comigo. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que não me pediu desculpas? Então, a gente precisa entender essa limpeza que é necessária da gente entrar em contato com a nossa centelha para poder a gente criar a vida que a gente deseja ter. E, com certeza, essa limpeza passa muito pelo perdão. O auto-perdão, primeiramente, e porque aquilo que eu faço comigo, né, como eu me relaciono comigo, vai ser a forma que eu me relaciono com o outro. Então, se eu consigo me perdoar, vai ser muito mais fácil eu perdoar alguém. Então, comece a imaginar aí o que é que você precisa limpar dentro de você através do perdão, para que você comece a acessar essa espiritualidade de uma forma mais profunda, e começar a entender que tudo é terreno, que tudo vai passar, que não perdoar é muito pior, porque você está guardando aquela mágoa dentro de você. Então, eu gosto da expressão de metáforas de dizer assim, que a mágoa é uma água parada dentro de nós. E nosso corpo é praticamente feito de água. Então, imagina uma água parada, o que acontece? Ela apodrece. E é aí que vão nascendo as doenças que a metafísica fala, né, que tem uma conexão total com o nosso lado emocional, a psicossomática. Então, quando a gente vai dando conta de toda essa situação e vai conseguindo abrir mão daquilo que a gente não quer mais, aí a gente começa a ser a pessoa que a gente deseja ser, quem realmente a gente veio ser nessa vida, e vai criando sentido para tudo que a gente quer desenvolver. Que é interessante, né? E quando você fala assim, a parte de física quântica está muito ligada à energia. E a nossa energia ela é muito forte, né? A gente consegue, através da energia do pensamento, da fala, da presença ou não, se conectar um com o outro através dessa energia. E se os nossos pensamentos realmente, que são que abrem aquelas famosas caixinhas no nosso cérebro, podem nos guiar para caminhos devastos e podem nos conduzir a níveis de depressão, de angústia, de ansiedade, podem nos levar a sentir depreciação por si próprio, a se rebaixar. Quantas pessoas não se rebaixam perante o outro, perante a sociedade, perante aquilo que tem vontade e acabam se omitindo, mas de uma forma que se sentem, elas próprias se sentem como vítimas. E tudo isso está muito ligado ao nosso psiquismo, às nossas emoções, às energias que nós mesmos estamos transmitindo para a gente. É uma coisa que nós não nos preocupamos muito, é com o nosso vocabulário. Tem um estudo falando do vocabulário transformacional, que é a importância de você amenizar as palavras que você pensa, amenizar as frases que você pensa, principalmente a respeito de si mesmo. Quando a Geise falou aí da técnica do espelho, eu acho isso bem interessante, que a psicologia ela defende muito essa tese, que tudo que você vê de ruim no outro está muitas vezes direcionado a você. E tem gente que se assusta, Geisiane, com isso. Quando para De e você bom também, né, Ana? Não é só o que a gente vê de ruim, não. O que a gente vê de bom também. E as pessoas acham que, mas eu não sou assim, né? É difícil a gente aceitar quem a gente é. E como nós somos, eita, a moto agora tá buzinando aqui. Como nós somos seres puramente, Ana, ao vivo tudo acontece, querida. como nós somos seres puramente energéticos, de pura energia, né? Isso é algo que é muito forte entre a gente. Veja como é o pensamento. Ela falando aí de física quântica, eu lembrando aqui da questão do pensamento, que é uma coisa que a doutrina espírita fala muito. Né? Joana de Ângeles fala bastante disso, do que a gente está pensando, o nosso psiquismo, né? No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. O pensamento, ele é muito poderoso. Se você tem pensamentos negativos, né? Se você tem pensamentos que lhe destroem, tem a pesquisa da água,
né, Geisiane? Tem uma pesquisa com a água que pega as partículas de água que separa e que aquela água que recebe frases e palavras positivas, ela continua limpa. A outra que fica recebendo xingamentos, frases negativas, coisas ruins, ela vai se tornando suja, turva. É uma pesquisa muito legal, eu não recordo agora, eu sempre esqueço o nome, do cientista, Geise, que fez É o essa. Masaru Emoto. Isso, E é Masaru Emoto. lindo, né, que as partículas da água parecem joias, as que dizem eu te amo, você é lindo, dá alegria, de todos os sentimentos positivos, elas parecem joias. E dos negativos parecem monstrinhos, coisas nojentas. É impressionante é, é, essa forma de mostrar como as nossas emoções influenciam diretamente o nosso corpo. É muito interessante. E a gente realmente é transmissor de energia. Quando você falou da parte de chakras, por exemplo, né? Dentro da doutrina espírita, nós temos o passe, que o passe é uma transmissão de energia. De acordo com Kardec, no livro dos médios, todos nós somos médios, existem os considerados médios passistas, mas em geral a gente conhece como médio o médio mais ostensivo, aquele que psicografa, aquele que é de psicofonia, aquele que é vidente, enfim. Né? E aí a gente sabe que existe transmissão de energia de uma pessoa para outra. Então é importante que você esteja bem, que você se alimente de bons pensamentos, de boa música, que você comece a viver coisas boas, mas coisas boas assim, mais puras, né? Coisas que vão colocar você para cima, que te motivam. Uma leitura motivacional, um vídeo motivacional é muito bacana também. E o passe, ele ajuda a equilibrar seus chakras, ajuda a equilibrar a sua energia, ajuda a equilibrar o seu emocional, porque ele é sim uma transmissão energética. E é uma coisa bem legal. E a própria ciência hoje já está usando o passe. A gente tem, por exemplo, o passe de Reiki, que é bastante usual, que é bem parecido realmente, né? Que trabalha a transmissão energética, o Reiki, que é uma coisa que está acontecendo hoje, que já está sendo levado, existe faculdades já que estão ensinando isso, já existem hospitais que estão implantando os passes dentro das terapias, principalmente terapia intensiva, para auxiliar os pacientes com isso, com essa transmissão energética. É uma coisa maravilhosa, porque o nosso corpo ele pode se curar. A gente cria as nossas doenças, então a gente também pode se desfazer delas. Só que primeiro a gente tem que ter essa consciência de que tudo a gente cria, inclusive uma doença, e que cada parte do nosso corpo está relacionada a uma questão emocional. E aí a gente entender, né, que tudo é energia. A matéria é uma energia condensada. Então tudo que existe é uma energia. Então, aquilo que você fala para o outro, você está transmitindo a sua energia para o outro. Então, a gente fala, por exemplo, existem muitos livros que falam da comunicação não violenta, que é, o que você está dizendo para o outro? Você está tendo cuidado com as palavras que você está jogando ali no campo energético de outra pessoa? Porque tudo que você está dizendo para o outro, toda a energia que você coloca no universo, ela volta para você. Então, não só para não agredir ninguém, mas também entender que tudo vem para si. E aquilo que a gente fala tem a ver com as nossas emoções. Então a gente diz assim, o universo ele não entende não. Não, não existe. Ele só entende afirmações. E é por isso que a gente tem uma capacidade enorme de materializar os nossos medos. Por exemplo, estou andando na rua, eu não quero ser assaltada, não quero ser assaltada, não quero ser assaltada. O que o universo entende? Assaltada, 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 porque ele não entende o que é não. Então ele está entendendo que você está pedindo isso e o universo sempre diz sim. E aí veja bem, o que é que a gente vai atraindo para a nossa vida sem perceber, sem imaginar que a gente está fazendo isso. Toda vez que eu reclamo de alguma coisa, eu estou pedindo por aquilo na minha vida e depois eu não entendo porque que a minha vida está atropelada, tudo dando errado. E aí tudo isso tem a ver com o que é que eu estou alimentando a minha mente, né? Como tu falasse aí. Quais são os livros que eu estou lendo? O que é que eu estou assistindo? Eu estou na televisão vendo, por exemplo, nessa época, quantas pessoas morreram da pandemia, o que é que está acontecendo de horrível no mundo, porque notícia vai falar do que está normal, do que está ruim.
Então, se eu estou me alimentando disso, com certeza eu estou alimentando o meu medo. E aí eu vou criar mais situações de medo e coisas ruins na minha vida. Então, por exemplo, alguém que esteja num relacionamento e morra de medo de ser traída. É só o que vai acontecer, porque ela não entende que pensar nisso o tempo inteiro é ela pedindo ao universo que isso aconteça. Vê como isso é sério. Então, quando a gente começa a estudar energia e entender todo esse processo, a gente vai transformando a nossa vida, porque a gente vai entendendo o que é que eu preciso. Preciso perceber que existem diálogos internos aqui, uma voz que não para de falar na minha cabeça, e normalmente a gente pensa em coisas ruins porque o nosso cérebro ele foi criado e projetado para nos proteger. Então ele vai ver situações ruins para que a gente não passe por aquilo. Ele lembra de muitas coisas do passado para que a gente não volte a viver aquilo. Então a gente precisa aprender a entender isso, mas lidar com esses pensamentos, entender que você não é os seus pensamentos. Você está além disso. Então, quando a gente aprende a lidar com essa voz interna, com os discursos internos, vários eus que existem dentro de nós, tem muito eu dentro da gente. O eu crítico, o eu feliz, o eu amigo, o eu que te coloca para cima, que é alegre, o eu que diz que você não merece nada, o eu que diz que quando você passa na rua todo mundo está falando mal de você. Então a gente precisa entender, existem muitas vozes e que a gente precisa olhar para isso como uma coisa natural, que não tem nada demais, né? Eu digo muito que é importante a gente conversar com o espelho, falar palavras afirmativas, dizer que a gente se ama, dizer o quanto a gente é importante na nossa vida. Muito interessante dizer no espelho o quanto você se orgulha de ser quem você é. E às vezes as pessoas me dizem, mas não é loucura falar consigo mesmo? E eu digo, olha, essas pessoas que vocês veem na rua, por exemplo, meio descompensadas, elas não estão falando com elas mesmas. Elas estão falando com alguém que elas estão vendo ali. E, como a ciência diria que isso é esquizofrenia, mas o espiritismo diz que é outra coisa. Mas, enfim, ela não está conversando com ela. E falar consigo é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, aprender a conviver com você mesmo. Então, entender o que é que você quer materializar na sua vida, afinal. São os medos? São as coisas ruins? Ou é pensar em coisas boas, projetar futuros bons, entender o que você quer e ir em busca disso? É a nossa escolha. A gente é que decide o que é que a gente quer para nós, né? Nós temos o livre-arbítrio, que é tanto falado. Deus é um amor tão profundo que ele deixa a gente livre para escolher quem a gente quer ser, se a gente quer ir em busca dele ou não. Então, somos livres para criar a nossa vida ou para destruí-la. Essa é uma escolha inteiramente nossa. E fica assim, né? A nosso próprio critério, né? Gente, hoje à noite está um concurso de moto aqui na rua. Fica a nosso próprio critério. A gente tem o livre-arbítrio, que é de nossa escolha, que a gente pode escolher aquilo que a gente quiser, o caminho que quer seguir. Nós somos livres para pensar, nós somos livres para agir, nós somos livres para saber o que é que vai ser feito. Então, também sejamos livres para cá com as consequências das nossas escolhas e com o caminho que a gente está indo, né? Que a gente está direcionando. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala de mudança, muita gente diz assim, mas mudar é difícil. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, diz assim, tudo é fácil aquele que crê e ama, né? Você tem que crer e você tem que amar, que o caminho vai ficar mais leve, o caminho vai ficar muito mais fácil. Então, a gente realmente precisa compreender e entender isso. De que forma eu posso tornar o meu caminho mais leve? É a sua vontade. E aí você vai decidir. Eu sempre digo isso às pessoas. Você decide se aquela ofensa que o outro está dirigindo a você realmente vai lhe ofender ou não. Você decide se essa situação vai ser boa para você ou não. Como você decide que programa de TV você vai ver, que vídeo online você vai assistir, se você vai estar aqui na nossa live ou não, né? Que momento você vai estar. Inclusive, a gente tentou fazer a live logo cedo, mais cedo, e não conseguiu, né, Geis? Infelizmente não deu, a gente não conseguiu juntar as duas na mesma live, e aí a gente teve que recomeçar tudo de novo. Fez uma lá no Instagram, e aí voltou para fazer essa aqui no YouTube. Por quê? Porque nós prometemos, estamos fazendo aqui a live especialmente para você que nos acompanha.
né? Então, é importante que a gente saiba. E quando a gente começou, quando eu entrei logo cedo, tinha muita gente já conectada esperando a gente fazer a live. E olha a responsabilidade. Então, a gente decide, nós não somos obrigados a fazer, mas a gente decidiu que quer fazer, que quer levar um material bacana para vocês, que quer levar um conteúdo que possa ajudar na transformação de vocês. Mas isso é importante também, que só é ajudado aquele que decide que vai ser ajudado. Você só, as pessoas dizem, olha, você me ajudou muito, você mudou minha vida. Você que decidiu mudar de vida. Você que decidiu que caminho seguir, porque a escolha é sua e o poder, ele está em você, ele está nas suas mãos. É assim que funciona. Com certeza. E aí, é interessante a gente saber disso. Foi uma das coisas que eu aprendi contigo, Davis, falando de PNL, quando eu comecei a me interessar por isso. E um dia eu cheguei para ti falando de um cliente, e eu te disse assim: mas esse cliente é muito difícil. Criando aí a analogia do que tu disseste, né? Mudar é difícil. E aí tu disseste para mim assim: não existe cliente difícil. Cara, isso me mudou completamente, porque eu fiquei assim, olha a minha crença! É a minha crença de que um cliente é difícil, e eu já percebi que tu tinha trabalhado a tua para chegar a essa conclusão de que não existe cliente difícil. Quando a gente pensa, né, por esses dois lados, se existe cliente difícil ou qualquer coisa seja difícil, evoluir é difícil, o meu cérebro não vai nem querer fazer aquilo, porque dá trabalho, porque é chato. Eu prefiro ficar na minha zona de conforto e não evoluir de jeito nenhum. Mas quando eu consigo mudar essa minha mentalidade e entender que não tem nada difícil para aquele que quer, então a gente vai lá e faz. Porque a gente também podia ter dito: não, é muito difícil a gente tentar fazer essa live, deixa para lá, a gente tentou uma vez, não rolou. Não, quantas vezes forem necessárias. Eu digo, você tenta caminhos até que você consiga. Então, persistir é uma coisa extremamente importante. Então, perceba aí suas crenças. O que é que você diz para você mesmo que o seu cérebro vai obedecendo aos seus comandos? Por exemplo, quando alguém diz assim, eu não sei. Não sei é um comando para o seu cérebro não fazer nada. Então, a gente troca o não sei por vou tentar, quero mais, vou em busca, quero melhorar isso em mim, desejo. E é assim que a gente vai conseguindo dar passos e se desenvolver na nossa vida. É dessa forma, né? E interessante é que, assim, por exemplo, tem muita gente que diz assim, tem alguma coisa que está me travando. Eu fiz uma live essa semana no Instagram, que eu faço todos os dias, enquanto durar a quarentena, de 9h30 às 10 da manhã, e na live eu falava a respeito dessas crenças e de dizer assim, fizeram alguma coisa para mim. Existe um espírito mal que não quer que eu faça isso, que está me perturbando. Existe uma perseguição que eu não sei justificar, que está me perturbando. Então, essa perseguição, gente, quando ela vem começar, ela já está aqui, ó. A gente que está atraindo. Então, é importante que a gente realmente mude a nossa vibe, mude a nossa história. Dentro do espiritismo, a gente fala muito de obsessão. E tem uma coisa muito interessante, né? Que às vezes, você se cobra tanto, você se deprecia tanto, você se machuca tanto que não precisa nem de obsessor. Você mesmo é o seu próprio obsessor, você mesmo está se passando para trás. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso e não ir para essa linha e não ir para essa vibe. Imagina, a gente tentou fazer a live, não deu certo. A gente tentou uns 8 vezes, não deu certo. Imagina se nós tivéssemos desistido ou tivesse acusado o universo, acusado alguém. Não, calma, tudo tem esse momento, a gente está apanhando um pouquinho aqui com a tecnologia, então vamos dar um tempo, vamos fazer lá no Instagram, depois a gente volta e faz no YouTube e agora deu certo, né, Geise? Isso, porque eu vejo muito... Com participação especial de trânsito, com moto, com vigia, com tudo. Eu vejo muito que a gente procura desculpas para não fazer o que é necessário, né? A gente diz assim, contar historinhas para si mesmo, que foi Deus que quis assim, né? Qualquer coisa que aconteça, não, isso é um sinal para eu não ir. Aí eu digo, é um sinal do universo te perguntando, é isso mesmo que você quer? O que é que você quer? E aí, quando você define o que você quer, você não deixa que nada te impeça. Porque a única coisa que impede você é você mesmo.
São essas crenças mal resolvidas, é você saber o que você deseja. Pense numa coisa que é muito complicado eu ter uma resposta quando eu pergunto a alguém o que é que você quer. Vê, se o universo pudesse te dar exatamente o que você quer, você saberia o que era? Imagina o gênio da lâmpada chegar aí e dizer: você tem um pedido. O que é que você quer? Nossa, todo mundo trava assim, caramba, o que é que eu quero? O que é que eu quero? Eu digo, pois é, então, como é que você vai ter a vida que você deseja se nem você sabe o que é que você deseja? Então, primeiro é preciso entender isso e depois ir traçando metas para ir em busca. Senão a gente fica à deriva, perdido, sem saber o que quer. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa que aconteça na sua vida serve, né? Por exemplo, no relacionamento, eu gosto muito de trabalhar com essa parte, né, de casais, relacionamento, sexualidade. Então, alguém que queira ter um relacionamento, se ela não sabe que tipo de homem quer, fazer a listinha mesmo, o que é que eu quero no homem? O que é que ele tem que ter para combinar comigo? Se eu não sei, qualquer homem que aparecer, eu vou aceitar e vou achar que está ótimo. E aí depois eu vou me reclamar porque ele não é o que eu gostaria. Mas eu sei o que é que eu quero. Então, descobrir o que a gente quer é o primeiro passo para conseguir ter exatamente a vida que a gente deseja. Mas tudo só depende de você. É muito fácil a gente culpar os outros, né? Eu vejo muito assim, por exemplo, né? Falando da questão espiritual, não, o que aconteceu foi o diabo que me atentou, foi o diabo que mexeu comigo. E aí tem um seriado que é Lúcifer, e eu acho muito engraçado porque ele fala disso. Parem de me culpar, parem de jogar a culpa em mim de tudo. Eu não faço isso na vida de ninguém, não, são as suas escolhas. É você que atrai para você tudo que você quer. Então, parar de jogar isso nos outros faz com que a gente crie essa responsabilidade e realmente vá tomando as rédeas da nossa vida e seguindo os caminhos que a gente deseja ter. Ser espiritualizado não é fácil, não. Pode ser uma crença dizer isso, né? Mas todos os dias você precisa alimentar isso em você, se conectar, entender onde é que está a sua conexão espiritual. E isso gasta tempo, energia. Você precisa se dedicar, seja o que for. Quer ter um bom desenvolvimento no seu trabalho? Precisa de dedicação. Quer ter um bom desenvolvimento no seu casamento? Precisa de dedicação. Então, não vou fazer porque dá trabalho, impede a gente de viver. Eu gosto muito da ideia de que quando a gente olha para a natureza, a gente vê que Deus é o próprio trabalho. Nossas células, elas não param de trabalhar um segundo. E isso é Deus. Deus é o próprio trabalho constante, o tempo inteiro, a melhoria, a evolução. Então, se a gente quer ter Deus na nossa vida, a gente precisa usar muito bem o trabalho a nosso favor. Isso é muito importante. Tem André Luiz, né? Ele diz que cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio, né? Então, o que é que eu estou alimentando em mim mesma? É muito fácil eu acusar os outros, é muito fácil eu dizer, eu estou doente, eu estou com uma doença e eu fui fazer um tratamento e aí eu pedi a Deus que ele me curasse, mas eu só estou piorando, ele não me curou. Então, assim, às vezes o tratamento não está dando resposta porque faltou em você a prática real da sua fé. Às vezes o tratamento não está dando resposta somente por isso. Então, cada um vai ser tentado lá dentro de si. Né? A gente é tentado dentro de nós mesmos, mas pela tentação que a gente mesmo alimenta, pelo que eu alimento de mim mesmo. Então é isso que vai ser nos trazido, e é isso que a Geise está tentando dizer. Se você quer dizer, todo mundo, eu posso dizer que eu sou espírita, eu estou me preparando ainda há 8 anos para dizer realmente que eu sou espírita, porque se conhece o verdadeiro espírita pelas suas obras, como nos diz Kardec, né? O verdadeiro espírita vai ser conhecido pelas suas obras. E para ser espírita mesmo, para você estar conectado realmente com o mundo espiritual, é preciso o quê? A gente mudar o nosso comportamento. Mudar a maneira como a gente ora, mudar a maneira como nós nos relacionamos com nossas dores, com nossas doenças patológicas, né? Com as nossas emoções, com aquilo que eu estou alimentando. O que é que eu estou alimentando e como eu estou alimentando o meu espírito. Então, isso é muito importante. É interessante que a gente leve isso em consideração, né, Geise?
Com certeza, entender que a gente atrai aquilo que tem dentro de nós. Nosso mundo externo, ele é só um reflexo do que tem aqui dentro. Então, se tem um monte de obsessor ao meu redor, significa que eu estou na sintonia deles. Estou atraindo isso para mim. Ah, eu tenho um monte de amigo falso. Por que será? Será que não tem isso em você? Será que no fundo, isso que está ao teu redor aí, olha bem, não está dentro de ti? Porque não é possível a gente atrair. É como a sintonia de um rádio. Se você não colocar naquela frequência, você não vai ouvir aquela rádio. Você vai ouvir outra, você vai ouvir um chiado, você vai ouvir qualquer coisa. Mas se você está naquela sintonia, é você que está criando. Então não dá para botar desculpa e mil outras coisas. Quando a gente começa a compreender isso, aí a gente vai criando vergonha, né? Eita caramba, isso acontece comigo, é? Pelo menos para mim, depois que eu fui estudando tudo isso, quando eu conheço alguém que não é muito agradável, eu já entendo, nossa, é a minha energia que está assim, então eu preciso me melhorar, eu preciso me trabalhar, porque se eu conhecer essa pessoa, eu atrair ela para minha vida, tem alguma coisa nela que eu preciso entender que é meu. Então, quando vai cair nessa ficha, tudo vai se transformando ao nosso redor, porque a gente para de alimentar essas coisas dentro de nós. Então, vale muito a pena entender essa lei do espelho e saber que quanto mais você for melhorando sua vida, mais você vai levar alegria e amor ao seu redor. Quanto mais você tiver coisas boas dentro de si, mais você vai melhorando o mundo. Você vai criando aí na sua atmosfera e no universo um, uma sequência de coisas maravilhosas que vão te acontecendo também. Então, a coisa ruim não é à toa porque eu estou atraindo, e as coisas boas muito menos. As coisas maravilhosas também podem ser atraídas por nós à medida que a gente vai melhorando o nosso mundo interior. E a espiritualidade é, com certeza, um belo caminho para essa melhoria interna. Então, muito bom estar aqui hoje falando sobre tudo isso com vocês. Muito legal, Ana, partilhar as minhas ideias contigo, porque eu acho que elas têm uns contrapontos assim que acabam chegando na mesma situação, né? Eu falo muito de que todo mundo está indo pelo mesmo caminho. No fundo, a ciência está buscando esse mesmo Deus, todas as religiões estão em busca desse mesmo Deus, cada um na sua vibe, na que consegue ir, no seu propósito, mas no fim, a finalidade é a mesma para todo mundo, entender que todos somos uma grande consciência e que juntos a gente vai conseguindo evoluir muito mais. Com toda certeza, né? Como se diz, cada um de nós vive e respira nos nossos próprios reflexos mentais de quem realmente nós somos. E é como a própria doutrina se explica, que o Espiritismo ela já está presente em todas as religiões. Então é por isso que eu particularmente eu não olho a doutrina como uma religião. E todos somos irmãos, a humanidade toda é filho de um único pai, todos nós somos uma única família integrada, independente de ser genética, mas somos uma família espiritual e estamos sempre conectados. E a ciência ela está descobrindo isso, ela está, principalmente agora nesse novo século, vai vir muito mais revelações científicas comprovando o que a gente já sabia, o que já está muitas vezes nos livros que foram psicografados por Chico Xavier, no que está na codificação de Kardec, e é muito bonito ver isso, ver que as pessoas estão buscando um Deus justo, amoroso, pleno, um Deus que nos entende, que nos compreende, que sempre nos acolhe, porque Ele nunca nos abandona. Geise, gratidão por você, tá? A gente sempre tá em conexão, sempre conversando. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Hoje foi uma luta a gente fazer essa live, mas nós conseguimos. Gratidão a você que está aqui, um monte de gente acompanhando, a gente for respondendo aqui o chat, tá? Para vocês que estão aqui, eu e a Geise. Muito obrigada mesmo, galera, por vocês estarem aqui conosco. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, te inscreve, ativa o sininho, porque aí você recebe a notificação toda vez que estiver ao vivo, toda vez que a gente postar alguma coisa. E tem o canal da Geisiane também, que é diz aí o endereço do teu canal. Psicóloga Geisiane Albuquerque, dá uma olhada que lá tem um monte de vídeos sobre psicologia, comportamento humano, trabalhar a ansiedade, tem meditação. Acho que vale muito a pena conhecer, conferir, maratonar os vídeos que eu faço com todo carinho
para ajudar outras pessoas a se encontrarem, a terem autoconhecimento, porque eu acredito que quanto mais a gente se conheça, melhor a gente vai viver aqui nesse planeta. Ok, gente, brigadão, boa noite para você, excelente para você também que está acompanhando essa live aqui, que vai ficar salva aqui no YouTube tranquilamente para vocês. Paz e luz para todo mundo. Tchau, Geise. Tchau!